Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveller e hoje nós vamos falar sobre a relação entre potência, peso, velocidade e assim por diante. Então, vamos lá. Nosso objetivo, compreender a relação entre peso, potência, massa e velocidade. E o que a gente precisa saber para poder entender melhor essa aula? Primeira coisa, conhecer o significado das palavras-chave como trabalho, força, velocidade, aceleração, deslocamento e a palavra potência, e também que você saiba manipular e resolver expressões simples de primeiro grau, famoso isolar incógnita e tudo mais, certo? Operações básicas aí. Bem, acompanhe esse primeiro momento aqui comigo. E agora? Já te aconteceu de fazer uma prova, ver alguma questão e achar que o professor não ensinou a matéria? Às vezes realmente pode acontecer, mas geralmente é necessário resgatar conteúdos anteriores e juntar as peças meio como se você estivesse montando um Lego. Já parou para pensar que é possível juntar equações que trabalham com grandezas iguais? Então vejam aqui que nós vamos começar agora a juntar equações, escrever equações mais complexas. Certo? Como se fosse, como o slide comentou aqui para nós, como se fosse um jogo como se fosse um brinquedo, um Lego, certo? Então, nessa aula nós vamos fazer isso. Nós vamos começar a desenvolver as equações, algumas equações que possam relacionar peso com velocidade, peso com potência e assim por diante. Beleza? Então, vamos lá. Então, para isso, eu preciso que vocês relembrem algumas coisas. Então, a primeira delas é com relação aos termos. Então, por exemplo, x e d, ele representa a distância, no caso, ele pode até, alguns falam com deslocamento, ele é medido em metros, onde o t, ele representa tempo, que é medido em segundos. Você tem v, que é velocidade, em que velocidade é igual à distância sobre o tempo, medida em metros por segundo. Você tem a aceleração, em que a aceleração ele representa a igual ΔV por ΔT, certo? Ou seja, a variação da velocidade por intervalo de tempo, que é medida em metros por segundo ao quadrado. Nós temos aqui a relação da massa também, a velha massa medida em quilograma, o famoso kg. Você tem a questão da força, a força lembrando que é F igual a M vezes A, certo? O famoso quilograma por metro por segundo, que juntando essas duas, você vai ter o velho e querido Newton, né, cara? Sempre o Newton ali para poder dar aquela força. Você tem o trabalho, né? O trabalho que representa a força pela distância, em que, se você for analisar, você terá o Newton por metro. Newton por metro representa o famoso e querido Joule, né? E você tem a velha potência. A potência, por definição, representa trabalho pelo tempo, Joule por segundo, que é a mesma coisa que o velho e querido Watt. Uma coisa importante, não mistura Watt com Volt, são coisas diferentes, tá? As pessoas têm essa tendência de misturar. O meu equipamento é 220 watts. Não, não é isso, certo? Normalmente você tem que ver volts, certo? É uma outra coisa, tem alguma coisa relacionada com isso, mas nesse momento não é pertinente para nós. Volts, ela é medida de tensão elétrica, medida por V. Tá? Observe aqui, watt, certo? Ele é medido com W. Ele representa a quantidade de energia transferida por unidade de tempo, certo? Fique bem claro isso. Bem, então vamos dar uma olhadinha aqui. No slide anterior, vimos que uma pequena retrospectiva de alguns conteúdos vistos desde o começo do ano. Repare que para chegar até a potência existem conexões que partem desde a grandeza física de espaço e tempo. Logo, podemos juntar as grandezas similares e montar as equações novas que se encaixam nos dados que temos disponíveis, certo? Então aqui agora eu vou relacionar aqui para nós a questão da potência pela velocidade, certo? Então acompanhe o raciocínio aqui comigo. Lembrando que potência é trabalho sobre o tempo, eu posso escrever trabalho como sendo força pela distância, certo? Se eu fazendo uma substituição do trabalho pela força pela distância, eu vou ter que potência é igual a F vezes D sobre ΔT. E eu vou perceber que D sobre ΔT, certo, representa velocidade, ok? Então, eu posso substituir o D por ΔT por V. E aí eu consigo achar uma relação entre a potência e a velocidade. Ou seja, potência é igual a força
vezes velocidade, ou seja, POT, né, de potência, é igual a F vezes V. Então aqui você tem a primeira relação entre potência e velocidade. Ok? A mesma forma eu posso fazer com o peso. Mas antes disso, eu quero resolver com vocês um exercício, certo? Inclusive esse exercício foi resolvido já em aulas anteriores. Acompanhem comigo aqui essa jogada. Ele diz o seguinte: o automóvel se desloca em uma estrada plana e reta com velocidade de 72 km por hora. A potência do motor do automóvel é de 25.000 watts. Supondo que todas as forças que atuam no automóvel sejam constantes, calcule o modo da força de atrito total em newtons, certo? Então, acompanhando aqui, ó, vamos lá. Então você teria o seguinte, dados. Você tem aqui que a velocidade é 72 km por hora, que é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Você tem aqui que a potência, meus queridos, ela é 25 kW, que na verdade, repare que é 25.000 watts, certo? E nós temos a questão da força necessária para isso. Vejam que aqui eu não estou relacionando o tempo, certo? Eu não estou relacionando com o tempo aqui, certo? Você lembrou já dessa questão aí? Não lembrou? Se embabanou a primeira vez? Não tem problema, a gente refaz aqui ela. Ok? Então, vamos lá. Se você pegar esses dados, né, e substituindo na fórmula de maneira correta, a gente fez a mesma analogia, certo? Então lá, ó, eu fiz a relação entre potência com velocidade, eu substituí o D pelo ΔT por velocidade, certo? E aí eu achei finalmente a expressão que nós já tínhamos visto anteriormente, né, que potência é igual força vezes V. E, consequentemente, substituindo os valores que a gente tem, você terá o seguinte: potência é 25.000, que é o 25 kW, certo? O F é o que você quer achar e a velocidade é 20 metros por segundo. Aí faz aquele joguinho de cadeira, né? É aquela uma das habilidades que a gente precisa, resolver pequenas equações de primeiro grau. Está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E, consequentemente, você acha a força de 1.250 newtons. Beleza? Tranquilidade? Relacionou bem? Que bom. Refaça exercício, tá? Física a gente refaz. Tem que ser feito. Tem que pegar um papel borrão lá, um papel velho, refaça o exercício, copia de novo. Ficou bravo? Ficou chateado? Vá dormir, descanse, mas volta lá, depois vai tentar resolver de novo. Certo? É assim que a gente aprende. Bem, eu vou fazer aqui com vocês agora uma atividade. Essa atividade eu vou ler para vocês e eu vou dar um tempinho aqui para vocês poderem resolver. Um caminhão faz uma força de aproximadamente 20.000 newtons, enquanto se desloca com velocidade média de 54 km por hora. Considerando que um CV é igual a 736 watts, ou seja, um cavalo vapor é 736 watts, ele pergunta qual a potência utilizada pelo caminhão em cavalo vapor. Certo? Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar nisso e daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Conseguiram entender esse exercício aí bem de boa? Espero que sim. Mas, vamos lá, vamos resolver eles aqui, né? Então, primeira coisa, né? O que a gente faz? Lembre-se daquela dica que eu sempre falo para você. Você vai lá, sair, vai organizar as coisas, você se ajeita, você dá aquela limpada, você faz aquilo que é importante ser feito. E neste caso, você tem que lembrar que o que é importante ser feito é tirar os dados, certo? Então você tem aqui que os dados, uma força de 20.000 newtons, a velocidade, nesse caso 15 km por hora, você transforma para metros por segundo, certo? E o CV, que é o cavalo vapor, é 736 watts, certo? Eu quero saber a potência envolvida nesse processo. Bem, primeira coisa que eu vou analisar é o seguinte, que potência é igual a força vezes velocidade. Como eu já tenho a velocidade, ele está falando que é tudo constante, tudo bonitinho, eu posso utilizar a forma de potência igual a força vezes velocidade sem problema nenhum. Então vai ficar P igual F vezes V, ou seja, P, né, P de potência, pot, é igual 20.000 vezes 15. Se eu fazendo essa multiplicação, eu vou achar a potência de 300.000 watts. Daí você pode pensar assim, nossa, isso deve ser um número muito importante, né? Vamos ver, certo? Porque o que a gente está acostumado a trabalhar normalmente com potência? Cavalo vapor. Né? Então você analisa lá, por exemplo, os caminhões. Ah, eles têm 300 cavalos, né? Tem 200 cavalos, tem 400 cavalos, 540 cavalos, certo? E assim por diante. Então, aqui você faz uma regrinha de 3, que um CV, a gente já sabe, o exercício forneceu para você, que é 736. E X, né, no caso que eu quero descobrir, vai ser igual a 300.000 watts. Faço uma velha multiplicação cruzada, certo? Então, isso me diz para mim que X é igual a 300.000 dividido por 736. Isso eu vou achar aproximadamente uma potência de 408 cavalos, certo? Então, essa é a potência que o caminhão está fazendo, certo? Uma força gigantesca que ele precisa fazer para poder rodar ao longo da estrada, né? Essa força pode ser de várias maneiras, pode ser para compensar o atrito, ou ele está sob uma inclinação, por exemplo, e isso faz com que a energia desprovida por ele, né, acaba tendo que ter essa potência de 408 cavalos aí, certo? Bem, agora eu quero fazer com vocês aqui uma outra relação bastante importante, que é a relação entre potência e peso, certo? Então a primeira coisa que você vai analisar aqui é o seguinte, que potência, como a gente já falou, ela é trabalho sob o intervalo de tempo, ou seja, trabalho é igual a energia potencial gravitacional, que é igual a m vezes g vezes h, certo? Então eu posso analisar com peso e relacionar com a energia gravitacional, certo? Como a gente já fez várias vezes aqui, certo? Relacionar as coisas, né? Relacionar como a peça de Lego que foi conversado no início da aula. Então eu posso dizer que o trabalho é a energia gravitacional, que é mgh. Então eu vou vir aqui e substituir o trabalho pela expressão. Então fica pot, né, de potência, é igual E vezes G vezes H sobre ΔT. Lembrando que peso é igual M vezes G, P igual a M vezes G, eu posso substituir que potência vai ser igual ao P de peso vezes H, que é a altura, sobre o intervalo de tempo. E aqui eu vou ter a relação entre potência e peso, certo? Agora a gente vai fazer uma outra análise aqui, né? Esse GIF que vocês estão vendo é de um filme chamado Ford vs Ferrari, certo? E ele durante ali, né, a filmagem, os caras tiveram ali a ideia de assim, utilizar sensores para saber a performance do carro e tal. Aí chegou lá um cara, né, um cara muito experiente, que era o piloto ali, o cara falou, que é esse monte de computador aí, ó, vamos utilizar na raçuda mesmo, né? O cara colocou um monte de fita com lã para saber aonde que o carro estava perdendo eficiência aerodinâmica, né? Muito louca essa ideia. Então, veja esse texto aqui, ó. Ao se comparar dois carros de mesmo ano de fabricação, é sempre o mais potente que leva a melhor? É uma pergunta, né? Claro que essa questão aqui, questões aerodinâmicas, pneu, chassi, suspensão influenciam, mas às vezes um carro com motor menos potente consegue levar vantagem sobre um carro com mais cavalos, justamente por ser mais leve, certo? Então a primeira relação que a gente tem aqui é essa, né? De que a potência ela pode ser relacionada com a massa, certo? E aí tem outros fatores, como a gente falou, a questão aerodinâmica,
certo? Então a aerodinâmica ela é um fator, nesse caso, que influencia. E Sigifredo ele mostra justamente isso, né? Ele falava até no personagem que parece que tinha alguma coisa segurando na frente do carro e os caras foram ver que era a questão da aerodinâmica do veículo na parte do capô ali e tudo mais, certo? Então vejam, né? Às vezes um carro mais leve, mesmo tendo uma potência menor, certo? Acaba tendo às vezes vantagem. É só você comparar a moto, né? A galera tem aí as motos 125, são motos de baixa potência, mas ela tem uma relação peso bastante interessante, ou seja, ela consegue acelerar o veículo ali, né, a moto, mais rápido que muitos carros por aí, certo? Bem, uma relação entre massa e potência é conhecida como peso-potência. Menor deixa um carro bem mais divertido de dirigir. Também pode ficar mais eficiente aerodinâmico, certo? Então aqui nesse caso eu trouxe para vocês uma ideia, por exemplo, aqui, né? Você tem vários modelos de carro, ó, Prisma, Corsa, Logan, Voyage, Siena e assim, o Fiesta. Então você vai analisar, por exemplo, que às vezes, né, um carro, por exemplo, tem uma relaçãozinha um pouco melhor. Por exemplo, o Prisma e o Corsa, que são dois carros da mesma, usam praticamente a mesma motorização, você vai perceber que o peso do Prisma é um pouco maior, em torno de 16 quilos maior, certo? Isso faz com que ele tenha, por exemplo, às vezes uma aceleração um pouco menor na questão de arrancada e tudo mais, certo? Você acaba tendo, às vezes, um pouquinho mais de perda de aceleração, certo? Então, isso está relacionado, muitas vezes, com a relação peso-potência. Então, nem sempre a potência faz com que você tenha um veículo veloz. Depende da massa. É só lembrar de Fórmula 1. Né? Fórmula 1 ela trabalha bastante isso, certo? E para a gente poder definir melhor aqui, tem a relação entre peso e potência, que ele é simplesmente uma divisão entre a massa total do veículo, né? Lembrando que aqui o peso, nós estamos usando um termo mais cultural, como é conhecida a massa no dia a dia, dividido pela potência. E essa relação ela é dada normalmente por quilograma por CV e assim por diante, ou seja, cada cavalo, né, cada cavalo do motor está levando tantos quilos, certo? Essa que é a malandragem da coisa. Então, se você tem uma relação de 10 cavalos, né, por quilo, quer dizer que a cada 10 cavalos está levando 1 quilo de massa, certo? Bem, vamos fazer essa atividade para vocês verem se vocês estão espertos aí. Ó. Você está em dúvida entre comprar dois automóveis. O primeiro veículo tem 850 kg e 90 CV, enquanto que o segundo automóvel, bem mais caro, tem 1.600 kg e 160 CV. Ignorando detalhes de aerodinâmica, qual deles tem a melhor relação peso-eficiência? Certo? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver esse exercício e daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, meus queridos, conseguiram ver qual que o veículo tem a melhor relação peso e potência? Esse exercício me lembra uma questão que eu estava fuçando na internet da vida aí, que falava assim, será que um esportivo, né, como uma Lamborghini, que tem lá seus 780 cavalos, consegue levar, por exemplo, a carga de um bitrem? Né? Se um bitrem tem em torno de 540 cavalos, né? Ou você, por exemplo, que está vendo essa aula aí lá no interiorzão, que muitas vezes você tem a questão de tratores, né? Que são máquinas hoje, essas novas, principalmente, tem uma potência relativamente pequena, mas consegue levar uma grande quantidade de carga, né? Então, a relação básica é justamente questão de peso e potência, né? Então, uma Lamborghini, por exemplo, o estilo dela é para atingir velocidade. Enquanto que um caminhão, por exemplo, ele é feito para ter força, ou seja, carregar carga, né? Então a potência dele, nesse caso, não implica necessariamente no mesmo ganho de velocidade aqui, ok? Bem, então vamos fazer essa questão aqui para a gente poder ir finalizando a aula. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a relaçãozinha, né, que representa massa pela potência útil. Então nós temos o carro 1, 850 kg e 90 cavalos, que será o seguinte... Carro 1 vai ficar a relação 850 dividido por 90, isso vai dar 9,44 kg por cavalo. Enquanto que no carro 2, tu vai ter aqui, ó, 160 kg, uma potência de 160 cavalos, então você vai ter aqui, por exemplo, 1.600 dividido por 160, quer dizer que cada cavalo está levando 10 kg. Então, se você for analisar, né, teoricamente, o carro 1 seria melhor, né? Apesar da sua potência menor, mas a relação peso-potência, ele acaba sendo mais vantajoso. É uma pequena diferença ali, certo? Sem problema algum. Então, a melhor relação aqui peso-potência, consequentemente, é o carro 1, apesar do carro 2 ter bem mais potência envolvida, certo? Então, o que vimos hoje? Que é possível unir equações diferentes que tenham grandezas iguais, que potência também pode ser o produto entre a força e a velocidade, e a relação entre massa de um carro com a sua potência influencia no seu desempenho, certo? Aqui está as nossas referências, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Refaça o exercício que a gente fez aqui em sala e até mais, queridos. Tchau, tchau.